Acho que ele é maldoso e foi maldoso. Quando você fala que ele teve maldade, você acredita que ele quer machucar sim. É pela origem da palavra maldade. Ele não imaginava que ele ia ter Eu acho aquilo que ele ali, foi entendeu? extremamente Só isso. imprudente. E imprudência mata e machuca. Isso. Só que você acha que E ele eu quis acho machucar. que ele não é nenhum bonzinho. Não, ninguém tá Não falando é bonzinho. disso, Breno. Eu não Ele tô é falando maldoso. disso. Eu Ele falei provou disso. isso Eu não falei disso. Quando ele fez isso com o Ivan Roman, desleal. Isso é deslealdade. Você Ok, jogar com você o cara, pode achar. cara, Então você acha eu que fico todas as imaginando, entradas eu com a mão ele quer quebrada, eu machucar as apertar a mão pessoas. quebrada do Ô, Breno, cara, nós isso é estamos falando do maldade. Tressoldi. Então, Nós estamos falando do Tressoldi, John. O Roman tá errado. Deveria ter sido punido. Eu tenho uma linha aqui para seguir as coisas. Diferente do que você falou, primeiro você falou, não acho que ele quer machucar. E depois você acha que ele tem maldade? Tem maldade. Então pronto. Mas nem maldade, sempre ter maldade quer dizer que você vai causar um Não. dano Então você maior a olha... uma Não, pessoa. você precisa de ressignificar. Não, então, tudo bem. O significado da palavra maldade independe do que eu e Pra você você, pensamos. Malu. Não, para você não. Pra Pro mim dicionário, não, para pra qualquer mim não. pessoa que Pra lê. você acha então que ele não é maldoso. você tem que Eu acho que ele é maldoso. Não, ele tem um histórico maldoso. Isso, Breno. Né? Tem um então histórico. você acha E que eu ele fico quis pensando machucar o seguinte, Tressoldi, se certo? Eu só espero o seguinte, Ô, se Breno, ele tivesse uma lesão você mais grave, acha que ele quis fosse machucar... feita uma campanha que como fosse feito com o pé, Você pra que ele acha... ficasse fora. Não foi feito Fosse os campanha, a dois gente só... mesmo lá. Não, Porque quem foi eu feito não. com o pé Eu foi usei legal. o mesmo Se tivesse peso. acontecido uma Eu coisa, usei tem o mesmo peso, peso. Breno. Não é pessoal do Cruzeiro, Não, Breno, pessoal do aqui não Atlético. tem isso. E ele aqui não é bonzinho. Não, aqui Tá não longe tem de isso, ser Breno. bonzinho. Inclusive, Só antes de isso. você estar Tá aqui, longe eu de ser falo do bonzinho. lance do Arana. Em 22 Isso você aí. nem estava aqui. Então ele não é bonzinho, Valor. Não, e quem tá Então, falando? pronto, Isso só é isso. você que Não tá é falando bonzinho. isso, Breno. Não. É Você porque falou, não. não foi, não. Não, eu não Bonzinho falei que ele é. tem que ser Não, eu não falei. maldoso. Não. Ele é um cara. Então tá. Imprudente Eu acho que é ele é um cara diferente. maldoso. Pronto, e eu acho que é imprudente. Onde é que tá o bonzinho que você tá tentando colocar? Eu não coloquei palavra na sua boca, não tenta colocar na minha. Não. É o oposto de maldoso. Não, eu não falei. Não, eu falei imprudente, Breno Galante. Não coloque significados, não coloque palavras na minha boca, tá ok? É um cara maldoso. Você acha maldoso e eu acho imprudente. Bonzinho é por sua conta. Aí você tá sendo maldoso. Agora, você que tá sendo maldoso com o que eu disse. Calma, quem pode empatar aqui é só calma eu. não, eu posso. Não, eu posso. Nervoso. Não precisa de me pedir calma. Não, é porque não há essa necessidade de você ficar tão exaltado. Não precisa, eu sou assim. Olha a altura que você tá falando desde o início do programa. Eu não falei nada com você. Meu estado de espírito, você deixa que eu tomo conta. Isso já começa a me provar igual o Arthur Jorge ontem. Perdeu a paciência. Por quê? Porque o favoritismo diminuiu. Ô, Breno, você está comemorando o empate. Eu acho que o Atlético é bem maior do que o que você pensa, viu? Só um detalhe. Você falou que foi um empate extraordinário. O Atlético é bem maior do que o que você pensa, eu tenho certeza. O Cruzeiro achou que ia passar o trator no Atlético. O Cruzeiro achou que ia fazer um grande jogo e ia decidir como foi ano passado na Arena MRV, quando fez 2-0. Igual você achou, né? E ontem se surpreendeu quando viu que o Atlético neutralizou o Cruzeiro. Nossa, foi super e que surpreso. A coisa está aberta. Só você assiste jogos do Atlético aqui, Breno. São as palavras do lado celeste. E não conseguiu ganhar o Atlético. Porque o Atlético isso incomodou muito, inclusive, ao Arthur Jorge, que foi resultadista. Só que é feio o que você está falando, Breno. Você está abrindo um precedente. E a gente a partir de hoje, então. Começou a descontrolar os dois lados. Isso. Né? Então, o que você está fazendo hoje é um precedente perigoso e eu espero que você arque com isso. Você está dizendo que as nossas opiniões, minhas e suas, são afetadas conforme o que acontece entre Atlético e Cruzeiro. A partir de hoje você está... Porque é exatamente isso que você está dizendo a meu respeito. Então eu espero que você mate no peito essa bola e saia jogando, tá ok? Eu fico afetado pelo momento do Atlético. Beleza. Quando o Atlético não, é só assiste o programa desde o início e vê como você está, Breno Galante. Tá bom. Só não se esqueça que você abriu essa cortina, tá bom? De desfazer... Quando o outro falar do rival, do adversário. Fique tranquilo. Quando vem falar de futebol, Balu, tem um lado clubístico aqui, tem, todo mundo sente. Só que até hoje você respeitava eu falando do Atlético e o contrário também. Eu sinto o resultado do Atlético aqui, você sente o resultado do Cruzeiro. E pronto. E é isso. E eu acho que a torcida do Cruzeiro ontem ficou surpresa. Ontem, acho que o lado celeste sentiu um pouco mais, porque esperava-se que ia ser um favoritismo exacerbado, e não foi. Só isso que eu acho. E acho que, como o HG falou, que o favoritismo não existe mais. E aí eu já percebi que o clima ficou desse jeito. Atingiu o outro lado. Atingiu, inclusive o treinador, que eu sou fã do Arthur Jorge. E ontem na coletiva, quando ele perdeu a paciência, né, nas perguntas lá do Rafa Nobre, na pergunta da menina da ESPN, para mim já ficou nítido. Que o Atlético conseguiu desequilibrar o lado do Cruzeiro, que estava ali totalmente tranquilo, que a coisa estaria ali no excesso de favoritismo, porque, como o Valu disse, eles têm o melhor time, então o melhor mesmo, time isso é o Brasil sabe. Então, não é só o Valu, não. O Brasil sabe, qualquer um que entende um pouco de futebol sabe. O melhor vence. É isso. Por isso que o Cruzeiro tinha aquele desejo de passar pelo Flamengo, porque o Cruzeiro achava
que nem sempre o melhor vence, que ele poderia passar pelo Flamengo, mas o Flamengo é melhor que o Cruzeiro. Bem Todo mundo melhor, sabe disso. bastante melhor. Deixa eu acabar de falar ou você pode falar? Quer falar? Não, então cara, pode falar. Você vai ficar rebatendo. borrifando aí? Só tô te rebatendo. É difícil, Grita né? um pô aí, É pô. difícil. Eu só tô A te gente quer rebatendo. não é debater. Você deixa eu rebatendo formalizar o que você tá minha dizendo. questão, você pode entrar no meio e Você resolver. fala muito tempo, cara. Não, mas tudo bem, então peraí. Então tudo bem. Você quer colocar cronômetro? A gente coloca cronômetro. Vai, Não, você vai porque conseguir. não tem jeito. Vai que você vai conseguir. Não, é porque a única coisa que eu acho é que o torcedor do Atlético tem que estar otimista e não acho que o Cruzeiro é favorito. Só acho isso. Porque ontem o Cruzeiro teve a faca e o queijo na mão, não conseguiu passar pelo Atlético. Tem um time que tem muita qualidade técnica, mas não criou nenhum tipo de dificuldade para o Everson. Foi um chute fora da área e vai decidir na Arena MRV, que é um estádio que vai ter a maioria do torcedor do Atlético lá. E isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que o Atlético não atacou o Cruzeiro por uma estratégia do Barba. O Barba fez uma estratégia muito bem postada de sair com um empate. Era isso que ele queria e ele conseguiu. E é óbvio que na Arena MRV, com a torcida lá, o Atlético não vai jogar atrás. O Atlético vai buscar o resultado, porque o empate vai para os pênaltis. E por mais que nos pênaltis você tenha o Everson, o Atlético vai buscar o gol. Eu não acredito lógico. nisso. Eu acho que vai ser o primeiro tempo, o Atlético jogou na frente quando teve pernas, travou o Cruzeiro não conseguia sair com a bola, teve dificuldade. Eu acho que o Atlético vai fazer a mesma coisa, só que diferente. O Atlético vai buscar o gol. O Atlético ontem, HG, entrou por empate. E voltou para casa com empate e tá bom demais. E ninguém pode dizer que tá surpreso com isso, né? Claro que não. Eu imaginava até menos. Eu imaginava que ia ser igual contra o Palmeiras, que ele nem buscasse o ataque. O Atlético jogou muitas vezes no campo do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo. Então eu só não entendo, assim, respeito. Mas se o Cruzeiro jogou bem na sua casa, não conseguiu ganhar do Atlético, né, e jogou bem, o Atlético neutralizou, aonde está esse favoritismo todo do Cruzeiro para jogar na Arena MRV? Sem mandar indireto, você quer que eu te explique? Eu só estou falando o seguinte, se você quiser eu te explico. É a sua opinião. Não, se você quiser... Não, porque você falou que não entende, se você quiser eu te explico. Eu respeito, só explica. O Cruzeiro, quem tem um time melhor, 11 contra 11? Cruzeiro. Pronto, tá explicado. Pois é, mas aí o Cruzeiro foi neutralizado pelo Atlético ontem e não conseguiu. Por que o Cruzeiro não conseguiu? Porque tem um mérito... E aí o que te faz imaginar que na Arena MRV não vai ser assim? Porque diferente da sua visão, eu enxergo o mérito no Atlético ter impedido... E aí eu vou te falar, só um minutinho, por favor, deixa eu só assim? completar. Diferente da sua visão, eu enxergo mérito no Atlético do Cruzeiro ter conseguido... Você Atlético covarde, você falou que o Atlético jogou com covardia. Não, eu não falei covardia. Falou. Não. Você falou que até que o Elton falou, discordo que não foi covarde a estratégia. Você falou isso aqui. Eu usei covarde? Usou covarde. Não, se eu usei covarde, o time então... não pode, que o Atlético usou uma estratégia covarde, que não atacou. Você falou isso aqui. Agora na Arena MRV vai atacar. Vai ser diferente. Então ótimo, então teremos um jogo melhor. Eu não acredito que o Atlético vá atacar na Arena MRV. Para mim o Atlético vai ser um jogo muito igual de ontem. Você acha que o Atlético atacou muito ontem? Não atacou, o Atlético jogou pelo empate. Você acha que o Atlético quis a bola? Não, o Atlético queria se defender. Mas você acha que vai ser tudo diferente na Arena? Acho, o Atlético precisa do resultado. Mas como o Atlético vai fazer isso, Breno? Como o Atlético vai fazer isso? Eu não consigo vislumbrar o Atlético atacando o Cruzeiro na Arena MRV. Porque quando o Atlético enfrenta então precisa ter o jogo não, gente. Precisa ter o jogo não, porque aí o Atlético pode jogar por uma bola. O Atlético ontem não jogou por uma bola? Teve um jogo, o Atlético conseguiu um empate fora de casa. Fora de casa. Cara, foi um bom resultado pro Atlético de fora fato. De casa. Eu acho que foi um bom resultado pro Atlético. Ótimo. Eu só não trato como uma atuação excepcional, um resultado excepcional, porque eu acho que o Atlético teve falhas no segundo tempo. O resultado você achou que foi ruim? O primeiro tempo. Eu falei, acabei de falar que eu achei o resultado bom. Não acho que é excepcional você sair vivo para a MRV, eu acho que abaixo de excepcional, é bom. É um bom resultado. O Atlético sai vivo, vai enfrentar o Cruzeiro vivo. Só que o Atlético agora, ele precisa vencer. Ele precisa sair com um resultado positivo. E eu não consigo vislumbrar o Atlético jogando para cima do Cruzeiro. Cara, porque você trouxe isso aqui ontem nos donos da bola. Você disse, o Atlético quando enfrenta equipes superiores a ele, um Palmeiras, um Cruzeiro... Fora de casa. Ele joga no contra-ataque. Fora de casa. Cara. Fora de casa. É natural que o Atlético faça isso. Eu só estou vendo o seguinte, ninguém está levando em consideração que o peso da Arena MRV. Né? Só isso. Não, e tem um outro peso. Ninguém é muita gente, viu, Breno? Tem um outro peso. Ninguém é muita gente. Por que eu acho que o Atlético... Por que eu acho que o Atlético... Eu acho que o jogo da volta vai ser muito parecido com o de ontem. Ser muito disputado, um jogo muito truncado, etc e tal. Então, eu entendo que está muito parelho. Então, como ontem dava uma discreta vantagem ao Cruzeiro por jogar em casa e tal, porque de fato tem os 11 melhores que o do Atlético, se você fizer ali, até o nosso Paulo deu 6-5. Né? Porque a gente colocou treinador, depois a gente fez aquele negócio do CEO Não, foi 6-5 e tal. Mas enfim, se há uma sequência de imagens que mostram que o Caio Jorge passa do ponto, e essa imagem que está aqui ao lado ficou muito clara,
que ele passa do ponto, ele vai só no corpo, ele não mediu as consequências, o jogo ele espera o Juan Tressoldi subir, quando o Juan Tressoldi sobe, ele empurra e poderia ter causado uma lesão sem precedentes. Poderia ter causado uma lesão gravíssima, 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 e não sou eu que estou falando simplesmente pela imagem, eu não brigo com ela. Especialistas falaram de ontem para hoje um monte, inclusive teve um que falou que foi uma lesão grave no crânio e tal, e não teve nada disso, nós mostramos aqui agora. Agora, sobre a questão do Paulo Brax ter defendido, do Atlético pegar um compilado de imagens, do Caio Jorge apertando a mão do Ivan Roman, da cotovelada do próprio Caio Jorge no peito do Ivan Roman, dessa entrada ontem, teve um lance que ele foi para uma disputa de bola, não sei se com o Juan Tressoldi, num outro clássico aí, que ele deixa o braço. Esse negócio de deixar braço acontece com mais frequência. Mas os demais movimentos não. Foi cotovelada no caso do Tressoldi, tá? Só para ficar claro. Na disputa entre os dois, né? O né? Atlético venceu por 3-1 no Brasileiro. Então teve essa cotovelada também. Então o que acontece? O Atlético vai buscar fazer um compilado de imagens e vai ao tribunal contra o Caio Jorge. O que o tribunal vai fazer com esse compilado, eu não sei. Se a arbitragem daqui para frente vai ficar mais de olho, eu também não sei. Mas isso aqui que nós estamos vendo agora foi muito acima da média. Não pode fazer isso. Você tem que se preocupar com a integridade física do seu companheiro. Não pode. E se eu fui duro e falei o que falei, quando aconteceu o lance com o Peck, eu preciso ser, embora sejam lances diferentes, eu preciso falar desse lance que nós estamos vendo aqui. Isso poderia ter causado uma lesão muito grave num companheiro de trabalho. E aí, se é numa disputa de bola, é diferente. O meu posicionamento seria diferente. Não teve disputa de bola aqui. A bola não era um objeto de disputa. O Caio Jorge foi realmente para fazer isso aí que estamos vendo. E se você vai brigar comigo, fica à vontade. Mas aí você está brigando com a imagem também. Para mim não foi maldade. Na maldade, até porque a palavra maldade é o desejo expresso de causar sofrimento ao outro. Agora, eu vou dizer o que eu disse no lance do Carlos Eduardo para cima do Guilherme Arana, em 22. Vou dizer o que eu falei do lance do Gabriel para cima do Gabriel Peck, do Vitor, na verdade, Gabriel para cima do Gabriel Peck. E vou falar do que aconteceu ontem. Foi um lance extremamente imprudente. Eu sempre digo aqui, quem me acompanha sabe, não vale tudo para fazer a falta, não vale tudo para tomar a falta, para tomar a bola do adversário e não vale tudo para disputas. Ali não havia disputas. Ali, se ele queria fazer a falta, podia fazer de outra maneira. Você nunca sabe, eu falei isso na rádio hoje, você nunca sabe quando a cama de gato, infelizmente, é uma falta habitual do futebol e que deveria ser até repensada. Porque quando você desloca alguém que está no ar, você nunca sabe como é que essa pessoa vai cair ao solo. Principalmente jogadores que têm grande impulsão, como é o caso do Tressoldi. Então, eu acho que o Caio Jorge, ele foi imprudente. E aí alguém até falou hoje no chat comigo, mas imprudência também mata. É verdade, não vale tudo. Deveria ter sido advertido para mim com cartão amarelo, mas a questão da palavra maldade, repito, a palavra maldade, ela significa você fazer de maneira expressa algo para prejudicar, algo para causar dor em outra pessoa. Então, maldade, assim, eu não enxergo o Caio Jorge como jogador violento, tá? Vou continuar sem enxergar, né, por conta desse lance. Repito, ele foi extremamente imprudente. Como outros que causaram lesões graves foram imprudentes. Então, esse é o meu ponto de vista a respeito dessa situação. O que pega muito contra o Caio Jorge é a sequência de Só que lances não foi expulso em nenhuma delas. A expulsão no clássico que ele leva é de ter feito o gesto. Sim. Então, assim... mas o que depõe contra o Caio Jorge é em disputas individuais ele agir como ele tem agido. Né? Então, se você tem uma imagem, mostra ele apertando uma mão lesionada, na verdade ele errou a mão, né? Lesionada era a outra, ele apertou a mão, acho que ele apertou a direita, a lesionada era a esquerda. Então, isso... foi um ponto que gerou muita discussão. A cotovelada no peito do mesmo Ivan Romano clássico, junta isso com esse lance de ontem, a gravidade que foi. Então não adianta, gente, se brigarem comigo ou com o meu posicionamento, não. Dos 5 reforços contratados pelo Cruzeiro na janela do meio de 2026, Luciano Rodrigues é quem recebeu menos oportunidades do técnico Arthur Jorge. O atacante participou de apenas 2 dos 5 jogos possíveis e após começar mais uma partida no banco. O treinador português foi questionado sobre a pouca utilização do uruguaio.
Arthur Jorge explicou que a decisão faz parte das escolhas da comissão técnica. É uma opção minha dentre as opções que tenho, afirmou depois do empate por 1-1 com o Atlético, no primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Lúcio Rodrigues entrou no segundo tempo da vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Corinthians, pelo Brasileirão, e contribuiu com uma assistência. Depois também ganhou minutos na derrota por 2-1 para o Flamengo pela Libertadores. Nos outros 2 jogos recentes contra o time carioca e no clássico diante do Atlético, o atacante ficou apenas como opção no banco. Wesley, contratado no mesmo período, vive situação diferente. O jogador ganhou espaço entre os titulares e participou das 5 partidas desde sua chegada. João Costa também vem recebendo oportunidades frequentes, embora ainda busque uma vaga entre os principais jogadores da equipe. Aos 23 anos, Luciano Rodrigues é destro e tem versatilidade para atuar pelos 2 lados do ataque ou como centroavante. O uruguaio pertence ao Neon, da Arábia Saudita, e foi cedido ao Cruzeiro por empréstimo até junho de 2027. E aí galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!